Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então à nossa videoaula sobre a história da África. Então, para continuar a parte 2 sobre a história da África, vamos apenas recordar aquilo que já foi visto. Lembrando que a África é um continente, o berço da humanidade, né? O local onde existiram lá o Império Egípcio, a cidade de Cartago, isso tudo estudado ao ano passado por vocês, no sexto ano, lembra? Nós vimos ainda que o continente africano, o terceiro maior continente do mundo, é marcado pela diversidade, tanto a diversidade de países, como também de culturas, de etnias. Para facilitar os nossos estudos, na última aula a gente fez o seguinte: nós dividimos o continente africano em duas partes. Uma parte chamada de África Setentrional, aquela do norte, né? A África onde encontra-se lá o Império Egípcio, onde se encontrava a cidade de Cartago, isso tudo estudado ano passado. E nesse momento a gente se dedicou mais à chamada África Subsaariana, a África onde existiram lá os reinos de Gana, Mali, Songhai, a África que tinha ligação, né, com as rotas do deserto do Saara, né, interessados lá em comercializar metais preciosos e principalmente sal. A gente focou na parte, né, da história da África anterior à chegada dos europeus na última aula. E nós observamos lá a existência, então, das rotas no deserto do Saara, com caravanas que cortavam da região norte, a setentrional, até a região sul, a África subsaariana, carregada com produtos de diferentes regiões. Quem participava dessas caravanas eram mercadores árabes ou berberes, povos nômades do deserto. Eles levavam lá tecidos, temperos, armas e se deslocavam usando os famosos dromedários e obtinham na região sul do deserto do Saara contato lá com sal, ouro e escravizados, mercadorias valorizadas nesse período. A gente observou três reinos. O primeiro, o reino de Gana, que surgiu no século IV, ele foi fixado na região onde hoje se encontram as cidades de Mali e Mauritânia. E o governo desse reino de Gana era feito através de uma monarquia em que Gana era o nome justamente do rei que governava o reinado. Senhores e senhoritas, eram comercializados lá marfim, escravizados, ouro e se trocava por mercadorias como cobre, búzios, tecidos, figos e sal. No século X, o império se tornou ainda mais poderoso na região centro-oeste da África e existia, né, uma diversidade religiosa muito grande, tanto com o islamismo, o cristianismo e o animismo, uma religião baseada no preceito de que todos os objetos, todas as coisas da natureza possuem ânimo, alma. Nós vimos ainda o Império Mali, você se recorda? Fundado pelo povo Mandinga, né? Também na região de Mali, na Mauritânia. E esse eram governados lá também com uma monarquia em que o rei era chamado de Mansa, e Kango Musa foi o mais conhecido dele, por ter se do rei do Império Mali, por ter se convertido ao islamismo. A agricultura lá baseada em produtos como o milhete, o inhame, né? E as religiões, né? Principalmente lá o islamismo, mas também a presença dos animistas. O patrimônio histórico do Império Mali é muito famoso, associado à cidade de Tombouctou, com mesquitas, com manuscritos, né? Considerado um patrimônio da cultura pela Unesco. E para fechar, a gente observou o Império Songhai, que também foi um povo dominado pelo rei do Mali, mas conquistou a sua independência, né? E a partir disso dominou minas de sal, de ouro, e isso levou muita riqueza ao império, também associado ao comércio de escravizados e de marfim. Nas religiões, de novo, aparece lá o islamismo, o animismo, e o Império Songhai ele foi enfraquecido e derrotado pelos marroquinos, que usavam arcabuz, né? Uma espingarda europeia, né? Nos conflitos. Bem, mas para a aula de hoje nós vamos ver o seguinte. Nós vamos focar agora, nesse exato momento, a relação entre os portugueses e os africanos, nessa parte da África chamada de África Atlântica. Seria a parte da África, né, do Oceano Atlântico. Bem, os reinos africanos que lá existiam comercializavam, né, com os reinados europeus já por muito tempo, por vários séculos. Os europeus buscavam nessas regiões da África, na África Atlântica, mercadorias como ouro,
pedras preciosas, sal e marfim. Entretanto, a partir do século XV, com as grandes navegações, os portugueses se fizeram mais presentes nessa região, conforme eles tentavam executar a rota do périplo africano. Durante, essas navegações, eles pararam na costa africana atlântica e lá começaram a se relacionar com os reinados africanos, principalmente nas regiões que a gente já estudou, as regiões onde Gana, Mali e Songhai fizeram fortuna, fizeram riqueza. Bem, os produtos encontrados pelos portugueses e que interessaram, no comércio foram marfim, como você pode observar nessa imagem, ali segurando as presas dos elefantes, né? Essas presas são o marfim, tá? Ainda sal era muito valorizado pelos portugueses, aos blocos de sal ali que eram também comercializados. A tal da pimenta malagueta, muito forte, tá? Escravizados e açúcar também. Nas regiões mais próximas à Europa, a região dos Açores, os portugueses também buscavam vinho, trigo e gado. Bem, mas uma coisa que vai marcar bastante esse período é a relação com a escravização. Entretanto, antes de começar de fato o assunto, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para essa pergunta. Se diz escravos ou escravizados? No primeiro momento pode até parecer a mesma coisa, mas não é. Quando eu falo escravo, eu naturalizo a condição de alguém como escravo, tá? Dizendo, por exemplo, que essa pessoa, ela nasceu enquanto escrava, ela tem como natureza, como definição, como essência, o fato de ser escravo. E esse conceito não está real. Ninguém nasce escravo. São as condições sociais, tá? São as criações humanas que tornam alguém escrava. Portanto, o conceito mais correto, a forma mais correta de se dizer não é escravo, mas escravizado. Todo indivíduo que tem essa condição, percebe, por exemplo, que essa condição lhe foi imposta, ok? Ele foi obrigado a se tornar escravizado, ok? Então, sempre a gente vai usar a seguinte definição: escravizado e não escravo. Combinado? Antes dos portugueses já existia escravidão, perdão, já existia escravidão. Entretanto, a escravidão ela era feita por outros motivos, ok? As pessoas elas eram escravizadas através da guerra, tá? Aquele que perdia os conflitos se tornava um escravizado. Havia também a escravidão associada à fome. Aquele que não conseguia se alimentar podia vender os seus filhos ou doar os seus filhos para a condição de escravizado, tá? Para conseguir sobreviver. E também tinha uma terceira modalidade de escravidão, que era como modo de punição judicial. A pessoa poderia ser punida com a escravidão por um crime ou por não ter pago uma dívida. Os árabes, eles compravam escravizados nessa rota, em direção à África subsaariana. Entretanto, essa escravidão era num número muito pequeno, muito restrito, porque, de fato, viajar pelo deserto do Saara com alguém na condição de escravizado era muito difícil, a pessoa morria pelo caminho. Então, a escravidão existia, ela era praticada, mas em números muito pequenos, até mesmo nas relações de comércio. Porém, após a chegada dos europeus, principalmente os portugueses, a escravidão se transformou. Como assim? Os portugueses passaram a tratar os escravizados como mercadorias, ok? E isso tem um impacto muito grande, porque a forma, a objetificação do homem, torná-lo como um objeto, uma mercadoria, vai tornar, por exemplo, essa relação entre o senhor e o seu escravizado, tá? Muito mais cruel. Criou-se ainda a figura do traficante de escravizado, que era alguém, tá, especialista na captura, na venda e no transporte desse indivíduo escravizado. Ainda, para piorar mais a situação, uma massa enorme de pessoas era retirada de sua comunidade e transferida para outra comunidade completamente diferente. Vamos imaginar, por exemplo, lá no século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, por tanto tempo, o africano ele era capturado dentro da sua comunidade, tá? Vivendo lá com uma língua, com uma determinada cultura, e transportado de um continente para o outro, sem saber para onde está indo,
sendo forçado, por exemplo, a viver de uma forma completamente diferente, num lugar completamente diferente. Então, o impacto que tinha essa transformação na vida do indivíduo escravizado era muito forte. Isso fez, por exemplo, com que esses escravizados perdessem sua identidade cultural. Havia ainda uma transformação no trabalho desempenhado pelo escravizado, que era muito, mas muito mais exaustivo após a presença, né, dos europeus nessa relação, e também a perda do controle sobre o seu corpo. Ele não poderia mais escolher o que fazer, onde ir. A escravidão, ela era muito mais cheia de regras e de imposições sobre o indivíduo. E havia ainda, como vocês podem observar nessa imagem, a situação dos castigos públicos, da humilhação, da falta de humanidade nesse tipo de tratamento. A escravidão, após a presença dos europeus, foi marcada então pela aliança entre os traficantes, tá, que capturavam, comercializavam e transportavam os escravizados, e grupos africanos que escravizavam entre si. Isso gerou um empobrecimento da África, dos reinos africanos. Isso gerou uma violência ainda maior nas relações entre os grupos africanos. Isso gerou, de fato, ao esfacelamento, a piora das condições dos grupos e dos reinos africanos. Para a gente fechar esse assunto, eu gostaria de ler um texto que é um tanto quanto longo, mas é muito, muito importante para a gente perceber a falta de humanidade nessa relação de escravidão pós-chegada dos europeus. Não que existisse anteriormente, mas é que a crueldade se acentuou. O texto vai falar justamente sobre o processo da travessia, a saída do continente africano e levada dessas pessoas, né, escravizadas, para o continente americano. Diz o seguinte: os navios que negociavam e transportavam escravos eram chamados de navios negreiros ou navios tumbeiros, nome que é derivado de tumba, devido à quantidade de escravos que morriam em seus porões. Como o texto não é meu, por isso que está ali o nome escravo, tá? Mas o termo correto é escravizado. Calcula-se que 50% dos escravos africanos embarcados nos tumbeiros morriam durante a travessia pelo Oceano Atlântico. Em geral, essas embarcações transportavam de 400 a 500 escravos, todos confinados num porão. Os negreiros, comerciantes de escravos, compravam escravos a mais do que sua embarcação comportava, pois sabiam que perderiam muitos de suas mercadorias durante a viagem, e assim superlotavam suas embarcações. Os escravos, confinados na parte mais insalubre do navio, passaram por situações das mais terríveis. Não sabiam onde estavam, ficavam apertados no espaço no qual não podiam ficar em pé ou se deitar. Recebiam pouca alimentação, com baixo grau de nutrientes, basicamente feijão, farinha de mandioca e carne seca. Mal recebiam água para beber. Enquanto isso, pelas frestas da embarcação feita de madeira, a água do mar ia aos poucos invadindo o chão do porão. Famintos, fracos e doentes, os escravos não tinham nada em acreditar. O desespero era tanto que alguns dos cativos aceitavam vigiar e punir seus companheiros de sofrimento em troca de um pouco de mais água. Os rebeldes eram normalmente envenenados. Os mortos eram atirados ao mar. São comuns os relatos sobre a enorme felicidade dos escravos ao aportarem no Brasil, o que era interpretado na época como se os africanos estivessem alegres por se libertarem da vida pagã africana ao chegar ao mundo cristão americano. Esse foi um dos argumentos mais eficientes para legitimar a comercialização de gente na época. Bem, essa situação de crueldade refletiu e ainda reflete muito na vida das pessoas. Se a gente for observar, a população negra, descendente dessas pessoas que vieram para o Brasil na condição de escravizado, ainda tem várias dificuldades em exercer os seus direitos, sofrem com preconceito, com discriminação e com menor quantidade de oportunidades. Por isso que a gente percebe, né, uma preocupação maior com essa população deve ser desempenhada pelo Estado e também pela educação. Por isso que é necessário a gente estudar a história da África.
Para exemplificar essa mentalidade preconceituosa e principalmente discriminatória sobre a população africana, eu gostaria de compartilhar com vocês uma notícia. Vamos dar uma olhadinha? Essa notícia ela foi publicada no mês de abril, no mês passado, tá? E diz lá: Drogba, Eto'o e Dembaba se revoltam com sugestões de testes de vacina na África. Três das maiores referências do futebol africano nesse século se juntaram para mostrar revolta com uma fala de dois médicos da TV francesa sobre possíveis testes com a vacina no continente. Drogba, Eto'o e Dembaba usaram as redes sociais para desabafar sobre o preconceito e não pouparam palavras. Filhos da... resumiu Eto'o. A origem das reclamações foi um vídeo que um programa do canal LCI da França, na qual dois médicos conversavam sobre a possibilidade da vacina BCG poder combater o novo vírus. Um deles, então, propõe que os testes deveriam ser feitos no continente africano, onde não há máscaras, nem tratamento, nem reanimação. O vídeo foi postado por Dembaba, que fez uma postagem chamando a atenção para o preconceito demonstrado na fala, e Eto'o começou em sequência com xingamentos aos médicos. Esse tipo de notícia mostra para a gente como é que o pensamento, a mentalidade de muitas pessoas, por exemplo, ali na França, né, em relação ao preconceito, à discriminação e à desvalorização dos africanos, né? Bem, mas voltando para a nossa aula, para a gente encerrar esse assunto, ok? Vamos perceber agora a presença dos portugueses, né, na outra costa do continente africano, a região Índica. Os portugueses, eles construíram suas feitorias, tá, na região Índica também, no périplo africano, né, durante o périplo africano. Entretanto, franceses, holandeses e ingleses dominaram mais essa região do que propriamente os portugueses. Vale a gente destacar a presença dos portugueses na região sul do rio Zambeze. Olhe no mapa, fazendo favor. Essa região aqui, que vai aparecer no mapa para vocês, é a região do rio Zambeze, tá? Ao sul dessa região, a gente vai encontrar hoje países como Moçambique e Zimbábue, tá? Os portugueses se fixaram ali, criaram suas feitorias, eles até dominaram essa região da ilha ali, ó, de Madagascar, ok? Entretanto, os franceses tomaram essas regiões dos portugueses. Os portugueses não chegaram a estabelecer um domínio desses locais, mas era também muito comum a presença dos portugueses ali durante a viagem para as Índias, tá? E também nas relações comerciais de temperos e metais preciosos nesses locais. Pessoal, para a aula de hoje nós encerramos, ok? Encerramos. Vai lá a atividade para vocês, por favor, resolvam, tá? E para a próxima aula nós vamos observar o Oriente, nós vamos estudar a chegada dos portugueses à região da Índia, a região da China e também o Japão. Olhe, por favor, essa imagem. Nessa imagem você tem Vasco da Gama diante do líder indiano, ok? Nós vamos observar, será que essa imagem ela retrata a realidade ou ela é uma invenção da cabeça dos portugueses? Bem, esse tema faz parte da nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que de fato tenha sido importante essa videoaula e a gente continua na próxima. Um beijo e qualquer dúvida é só me chamar.